Bem, meus amigos, eu tive o prazer de viajar, de pegar uma condução, uma carona do meu amigo Tony Rodrigues, de Campo Maior a Teresina, a Altos, especificamente, que é a sua cidade, mas o jornalista é tão enfático nos assuntos políticos que eu aprendi muito nesse pequeno espaço. E eu quero dizer para você, Tony, que foi uma satisfação, foi um prazer tê-la do seu lado, ao meu lado aqui, nessa carona maravilhosa. Eu quero dizer que o Piauí tem um jornalismo de primeira. Você é uma referência do nosso mundo de notícias, do nosso jornalismo. Eu agradeço, Simplício, e mando um abraço especial para você e para toda a população de Campo Maior. Todo mundo sabe o grande afeto que eu tenho por Campo Maior, é a terra dos meus ancestrais. Eu também trabalhei em Campo Maior, na Rádio Heróis do Genipapo, na Rádio Verdes Campos. Produzimos essa labuta diária, essa labuta cotidiana do jornalismo, não é? Busca sempre a verdade. E mandar um abraço especial para todo mundo, portanto, de Campo Maior. Você, principalmente, que no meu ponto de vista é um dos cidadãos de bem do nosso jornalismo. Obrigado. E lembrar também, Simplício, que essa história de que o jornalismo ele é imparcial de maneira plena, ela precisa ser melhor discutida, porque o jornalista, por exemplo, ele não pode ser imparcial quando ele se depara com uma irregularidade, porque ele tem que assumir o lado de fazer o que é certo, ou de denunciar aquela irregularidade em busca do que é certo. Então, se ele é imparcial, ele não tem lado, ele pode inclusive ser a favor do que é errado? Não, ele tem que ser a favor do que é certo e contra o que é errado para poder melhor defender os interesses públicos. Embora ele tenha partido, né, Tony? Pode ter partido, não tem problema nenhum. Todos nós que somos cidadãos, contribuintes, que pagamos nossos impostos, temos inclusive a obrigação, é o exercício de cidadania, é a obrigação. O que a gente não pode, como jornalista, é comprometer a verdade em nome do interesse político. Mas ter lado não tem problema. Quem não pode ter lado é a notícia. O jornalista sem problema. O nosso jornalismo está em alta? Não. O jornalismo brasileiro, ele não está em alta, ele está se deixando levar demais pelas questões ideológicas, pelas discussões estéreis, não tem aprofundamento. Outro dia eu estava conversando com o Kleber de Deus, que é um cientista político, professor da Universidade Federal do Piauí, e ele disse a mim que é muito preocupante a maneira como muitos profissionais recorrem a ele, porque não sabendo nem o que perguntar, não sabendo nem do que vão tratar em termos de assuntos políticos. Eu acho que precisa de mais aprofundamento, de mais leitura, de mais estudo. Mais conhecimentos, né? Mais conhecimento. Embora eu não seja, vamos dizer, eu seja uma pessoa bastante recatada no sentido de reconhecer as minhas próprias limitações, mas sou suficientemente altivo para dizer que nós precisamos melhorar bastante o nosso jornalismo. Agradeço, né? Precisa de grandeza, porque o jornalismo é o tambor de ressonância da nossa sociedade. Como assim? Eu, há muitos anos, em 2001, eu li um livro chamado O Experimento, de um jornalista americano, John Darnington, e lá ele dizia o seguinte: quando tudo mais falha o Ministério Público, falha a polícia, falha o Poder Judiciário, é a imprensa que o cidadão recorre, o cidadão comum recorre para ver resolvidos os seus conflitos, para ver atendidas as suas demandas e a solução dos seus problemas. Então a imprensa é o tambor de ressonância da nossa sociedade. Se não for uma imprensa preparada, como é que nós vamos ajudar o cidadão, proteger o cidadão de todo o malefício que hoje é ocasionado pelas disputas políticas que são também profundamente estéreis? Tony, fico grato em estar com você nessa tarde de hoje. Um meu abraço. Meu abraço a você, Simplício, um abraço especial a Campo Maior. Lembrar que o meu livro mais novo chama-se Sobre Mercenários e Libertadores. Depois eu vou passar um exemplar para você, vou mandar um contato para a gente repassar esse livro. Chama-se Sobre Mercenários e Libertadores. É uma leitura que eu faço, historiográfica, é claro, um livro-reportagem sobre a Batalha do Genipapo e que trata sobre um dos grandes personagens dessa batalha, que foi o tenente Simplício José da Silva, natural de Campo Maior, foi vereador, foi comandante militar da vila e foi o responsável por pacificar a província após a batalha. E que é tão pouco falado, acho que até Campo Maior conhece pouco esse personagem. E a Batalha do Genipapo, ela foi praticamente o passo da independência do Brasil. Foi o grande momento na luta pela independência, não é? Todo mundo sabe que o Bugija Brito tem um trabalho, mas o Piauí foi responsável, é a conclusão do trabalho dele, pela independência do Brasil. O Piauí é o responsável pela unidade territorial que nós temos hoje. Porque é um fato que havia um acordo entre o rei de Portugal e o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro I, para que o Brasil fosse separado em duas partes. A parte sul, que é hoje sul e sudeste,
e Centro-Oeste, e a parte Norte e Grão-Pará, que é hoje o Norte e Nordeste. Essa parte Norte e Nordeste, que era a parte ainda não explorada, ela ficaria sob o jugo de Portugal e seria constituída uma nação chamada Nova Lusitânia. Então, o que é que a luta na Batalha do Genipapo fez? Ela fez com que o Brasil fosse uma unidade apenas, que realmente expulsamos os portugueses, embora tenhamos perdido imediatamente a luta, mas depois houve a guerra de guerrilha comandada pelo Tenente Simplício, que está tudo lá no livro, e ele fez com que o campo maiorense, o piauiense e os nordestinos de um modo geral, porque nós recebemos apoio do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, nessa luta contra a FIDIE. Então, essa luta fez com que o Brasil tivesse 8,5 milhões de quilômetros quadrados, fosse esse país gigante, esse país continental que é hoje. Pronto, e aí, daí então, o Brasil tornou-se independente e nós hoje ainda lutamos por uma democracia justa, né? Precisamos continuar lutando. É importante dizer o seguinte: temos que continuar lutando, né? Porque a democracia ela só é plena se o cidadão adquire conhecimento, cidadania, e com a junção do conhecimento e da cidadania, que é conferida pelo Estado, mas aferida pelo indivíduo, é que nós chegamos a uma situação de desenvolvimento, de conforto social, pacificação de ânimos. O Brasil precisa muito disso, de conhecer para se libertar. Tony, além de ter aqui um pouco do conhecimento do jornalismo e aprender com você nessa tarde de hoje, ainda conversei com um grande historiador, meu amigo. Estamos aí, meu amigo. Jornalista e historiador Tony da Rodrigues. Luta, né? É preciso continuar lutando, né? É preciso, é verdade. Um abraço a você e ao povo de Campo Maior. Obrigado.